Olha só, quero falar o seguinte, uma nova ocupação já toma as ruas de muitas cidades, as grandes cidades, não é mesmo? No momento de crise econômica, de alto desemprego, a gente percebe a presença dos ciclistas fazendo entregas por aplicativo. Andréa Silva, em Salvador, essa já é uma realidade, a gente vê muito esses profissionais circulando. Agora, há uma questão fundamental que é a segurança, não é mesmo, nesse tipo de transporte. Exatamente, Ricardo. Esse é o assunto que a gente vai tratar agora. Sabe que isso me lembrou muito? No interior é muito comum, né? Algumas cidades ainda é comum essas pessoas trabalharem. Sabe aquele rapaz que vai vender o pão e usa a própria bicicleta? São autônomos, né, Ricardo? Mas só que aqui na capital, em cidades grandes como Salvador, eles estão trabalhando para aplicativos. E é sobre isso que a gente vai conversar com o juiz do trabalho. Está aqui, doutor Rodolfo Pamplona. Doutor, bom dia, tudo bem? Bom dia, meus amigos. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui no Jornal da Manhã. São autônomos mesmo, né, doutor? Na verdade, essa é uma questão que é polêmica. Por quê? No interior, quando a gente pensava do indivíduo que comprava o pão e ele mesmo vendia, não havia a menor dúvida que ele estava trabalhando de forma autônoma. Essas contratações através de Uber e outros aplicativos, né, fazem com que as pessoas, eles são efetivamente autônomos ou há algum outro tipo de subordinação. Por quê? Porque se eles forem efetivamente autônomos, eles não estão sob a proteção da legislação trabalhista. Ou seja, eles não são segurados obrigatórios, se ocorrer um acidente, eles não têm a cobertura do INSS, então eles têm que recolher como autônomos, né, como segurados facultativos, para que possam eventualmente ter algum tipo de proteção, porque não teria a responsabilidade deste contratante. Eu vou pedir ao senhor para acompanhar com a gente, junto com o pessoal de casa, uma reportagem que mostra a realidade dessas pessoas. É porque é o seguinte, olha, a tecnologia está mexendo mesmo com o mercado de trabalho. E vamos ver quais são as consequências disso na prática. Acompanhe a reportagem. É um vai e vem de entregas sem parar. Antes eram só os motociclistas, agora são as bicicletas. Felipe tem 20 anos, é estudante e sempre teve vontade de trabalhar. Foi aí que um amigo indicou o serviço de entrega com bicicleta. Logo de cara ele estranhou, mas a necessidade de ter uma renda fez ele mudar de ideia. No começo eu achei meio dificuldade assim, pelo fato de você pensar logo na distância. Porém, a necessidade me fez me arriscar. E o Felipe gostou da ideia. Isso porque ele viu a oportunidade de unir o útil ao agradável. Ou seja, praticar exercícios físicos e ganhar um dinheirinho. É a tecnologia dos aplicativos de celular mudando o simples ato de pedir comida. O trabalho começa sempre no início da noite e vai até umas 11 horas. Rapidinho ele chega na barra, onde pega os pedidos, que não são poucos. Durante a noite assim é bem tenso o fluxo de pedidos, aí não para não. Além dos documentos de identificação, o aplicativo que Felipe se cadastrou exige o registro como microempreendedor individual, mas não há vínculo empregatício. Você tem que virar um microempreendedor individual, que ele coleta a sua taxa para ter sua previdência garantida. Comida na porta de casa e alimento para a economia. Em Salvador, segundo dados de 2 aplicativos de entrega de mercadorias, 30% dos novos cadastros são feitos por entregadores que utilizam a bike. Esses trabalhadores recebem por entrega. Morador de Brotas, Marcelo entrou nesse nicho há mais de 2 meses. O aplicativo que ele é cadastrado não exige que o ciclista seja microempreendedor individual, nem oferece equipamentos. Ele teve que tirar do próprio bolso para se proteger. Tem que estar prevenido, né, de qualquer acidente, de sempre mais equipado. Ele sabe que a profissão oferece alguns riscos no trânsito, mas garante que consegue ser tão ou mais eficiente que os tradicionais motoboys. Hoje ele fatura mais de um salário mínimo e não está muito preocupado com o fato de não ter carteira assinada. Para ele, o bom é poder faturar mais que um assalariado e ter horário flexível. Também se você está disposto a ganhar mais, você vai trabalhar mais também, né? Mas também você dá para equilibrar. Chama muita atenção quando ele fala que não está preocupado. Estou ao vivo aqui conversando com o doutor Rodolfo Pamplona, que é juiz do trabalho. Ele disse que não está muito preocupado com essa questão da carteira assinada, não. Mas isso pode trazer algumas consequências, inclusive no futuro, para trabalhadores como esse rapaz, doutor?
Sem sombra de dúvida. Não há a menor dúvida que no arrobo da juventude as pessoas aceitam trabalhar por qualquer forma. Mas vamos pensar daqui a 10, 20, 30 anos, vamos pensar com esse trabalhador. A circunstância da mais importante do ponto de vista jurídico é verificar, olha, se ele está cadastrado como MEI, se ele efetivamente se porta de forma autônoma, ele não tem a proteção trabalhista específica. O que há é que muitas vezes se discute se essas formas de contratação não são maneiras de fraudar verdadeiros vínculos empregatícios. Sendo descoberto como um vínculo empregatício, a Justiça do Trabalho vai mandar aplicar toda a legislação trabalhista correspondente. O que é importante também mencionar em relação aos riscos, né? Por quê? Porque dos equipamentos de segurança, por exemplo, nem isso o aplicativo fornece. Está correto isso? É preciso perceber que todo o sistema de proteção trabalhista está calcado, a priori, na ideia da relação de emprego. Se não há relação de emprego, formal não há, pode ser que exista de fato, e isso teria que ser demonstrado judicialmente, a gente não tem aí a exigibilidade das normas regulamentares que tratam da proteção do trabalho. O que há vai ser simplesmente a exigência da observância das regras para a condução do Código Nacional de Trânsito, ou seja, verificar se ele deve usar o capacete ou algo nesse ponto, mas percebendo que se trata de uma relação que não é trabalhista, mas sim a ideia de como transitar no meio urbano, né, com o mínimo de equipamento. Como é que essas pessoas são convocadas ou contratadas, doutor? São elas que se interessam e procuram? Como é que é essa relação para iniciar o serviço de aplicativo? Nesses sistemas de aplicativo não existe uma única forma de contratação. Pelo que tenho visto em processos que eventualmente caem na justiça ou das informações que recebemos até pelas redes sociais, há muitas captações de trabalhadores através de anúncios, né? Ou a indicação, olha, eu já trabalho dessa forma, porque é claro, o trabalhador, o ser humano, o indivíduo que procura, está buscando a sua subsistência, né? Buscando o pão nosso de cada dia, ele está procurando algum posto de trabalho, está procurando alguma fonte de remuneração, seja formalizada com proteção ou não, porque aí ele precisa garantir o seu pão de cada dia. Quem está preocupado, vivendo uma situação complicada como essa, sem os seus direitos ou não enxergando os seus direitos, onde deve se queixar, onde deve denunciar? O melhor lugar é sempre procurar o seu sindicato da categoria profissional, que é o órgão para a sua defesa, e, eventualmente, também um advogado da sua confiança. E, sem sombra de dúvida, havendo indícios de uma caracterização de uma relação de emprego, com provas, por favor, sempre se municie, você terá sempre a Justiça do Trabalho à sua disposição. Caso também de denúncias, procure o Ministério Público do Trabalho. Doutor Rodolfo Pamplona, juiz do trabalho, muito obrigada, doutor. Um bom dia para o senhor. Ricardo Ismael, bom dia a todos. Obrigado, André Silva. Bom dia a todos e também ao doutor Rodolfo pelos esclarecimentos.